Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos princípios do processo do trabalho? Então, vem! O primeiro princípio de hoje é o princípio da inércia, ou dispositivo, ou da demanda. Se aparece na prova com qualquer um desses nomes, você tem que saber que são a mesma coisa. Princípio da inércia, dispositivo ou da demanda. E ele diz uma coisa muito simples, aliás, é uma coisa que você já sabe. Só que você precisa associar o que sabe ao nome do princípio. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado a requerer, nos casos e formas legais. Quer dizer, nenhum processo começa se não for por iniciativa da parte. É isso que quer dizer o princípio da inércia, o princípio dispositivo ou o princípio da demanda. Veja o artigo 2º do Código de Processo Civil. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado a requerer, nos casos e formas legais. Certo? Princípio inquisitivo ou princípio inquisitório. Então, qual é a situação? O processo começa por iniciativa da parte, mas depois ele se desenvolve por impulso oficial. O próximo passo e o outro passo e o outro não são mais por determinação da parte, mas por impulso oficial, o juiz quem vai determinar. E aqui nós temos um artigo muito importante da CLT, que é o artigo 765. É comum que o examinador na prova dê para você esse artigo 765 da CLT e pergunte qual é o princípio correlato. E aí você tem que dizer que o princípio é o princípio inquisitivo ou inquisitório. O grande lance é lembrar qual é o nome do artigo associado ao caso. Agora vamos tentar identificar aonde que você deve ver esse princípio inquisitivo ou inquisitório aqui. Veja só. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo rápido andamento das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Eles poderão determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento das causas. Eles podem determinar o próximo passo, eles vão conduzir o processo, eles vão atuar aqui, eles vão fazer atuar aqui o princípio inquisitivo ou inquisitório. Ele também está lá no artigo 262 do Código de Processo Civil, que está um pouco acima. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. O processo do trabalho também começa por iniciativa da parte e depois se desenvolve por impulso oficial. E a grande questão é, como eu disse a vocês, o nome do princípio. Princípio inquisitivo ou princípio inquisitório. Agora, o princípio é o da concentração. Segundo o princípio da concentração, concentram-se em audiência os atos de conciliação, de defesa, de provas, razões finais e sentença. Concentram-se em audiência todos esses atos processuais. Princípio da concentração. Aqui no processo do trabalho, nós temos um artigo bem importante, na verdade, 2 artigos bem importantes. Um que versa sobre a audiência no procedimento ordinário e um outro que versa sobre a audiência no procedimento sumaríssimo. No ordinário, o artigo 849 vai dizer que a audiência é contínua. Quer ver? A audiência de julgamento será contínua. Mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. A ideia é a seguinte: a audiência é contínua, tudo vai ocorrer numa sequência, numa única data. A audiência foi planejada para ser una. Todos os atos processuais, eles devem ocorrer naquela sessão, inclusive a sentença. Sente a audiência una? A audiência una é aquela em que tudo e até a sentença ocorrem numa mesma data. Se no ordinário não for possível concluí-la em uma mesma data, aí ela vai continuar em uma outra data. Mas ela foi planejada para ser una. E aqui você deve ver o princípio da concentração. Concentram-se em audiência todos os atos processuais. Agora veja no procedimento sumaríssimo. O artigo 852-C da CLT, ele é ainda mais enfático. Ele diz que a audiência é una, que ela deve ocorrer em uma única sessão. Então, é possível, claro, na hipótese de interrupção da audiência, ela prosseguir uma nova data? É possível, mas são casos excepcionais. Ela foi planejada para ser una, para ocorrer em uma única sessão,
E ainda diferente do procedimento ordinário, que possibilitou a continuação em outra data, aqui a regra é ser una mesmo. E aí ali está escrito, no 852C, as demandas sujeitas ao rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz, presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. Audiência única, audiência una, tudo vai ocorrer em uma única data, certo? Qual é o nome do princípio? Princípio da concentração. Agora, princípio da oralidade no processo do trabalho. Veja, vários são os atos que são praticados no processo do trabalho de forma oral. Você identifica o princípio da oralidade em diversos atos processuais. Por exemplo, a reclamatória trabalhista. A reclamatória trabalhista ou a reclamação trabalhista, a mesma coisa, pode ser verbal ou escrita. Quando eu digo a vocês que ela pode ser verbal, aqui eu tenho visualizado o princípio da oralidade, certo? O princípio da informalidade também está presente. Às vezes, em uma mesma norma, nós temos dois princípios que a informam. Por exemplo, princípio da oralidade quando eu tenho que a reclamação trabalhista vai ser verbal. E princípio da informalidade ou da simplicidade também quando eu tenho que a reclamação trabalhista pode ser verbal, que é um processo mais simples, que é um exemplo maior de simplicidade do processo do trabalho, do que este que permite que a reclamação trabalhista no processo do trabalho seja verbal. A RT pode ser verbal. Então, o princípio da oralidade está aqui, assim como o princípio da simplicidade ou o princípio da informalidade. Outra coisa, as tentativas conciliatórias. No processo do trabalho, nós temos duas tentativas conciliatórias obrigatórias em audiência. Duas tentativas conciliatórias. A primeira quando aberta a sessão e a segunda após as razões finais e antes da sentença. A verdade é que nós vamos falar de audiências ainda no processo do trabalho e por isso você não precisa se preocupar em visualizar esses momentos de conciliação na audiência. Não. Porque nós vamos estudar passo a passo tudo o que ocorre na audiência no processo do trabalho. O que você precisa é saber que quando nós estivermos tratando ou estivermos diante de uma questão que fala sobre as tentativas conciliatórias em audiência, ali você está vendo o princípio da oralidade no processo do trabalho, certo? Outra coisa, a defesa no processo do trabalho. Ela foi planejada para ser oral. A audiência é oral. Era em audiência de forma oral, aliás. Olha, está lá no artigo 847 da CLT. Como funciona? É assim, ó, a ajuizada reclamação trabalhista no processo do trabalho, ela é distribuída para uma das varas do trabalho, certo? Quando chega nessa vara, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência. Nessa audiência, a primeira coisa que haverá é a primeira tentativa conciliatória. Depois vem a leitura da petição inicial, se não dispensada, e vem a apresentação da defesa. Como que é a defesa? A defesa, de acordo com o artigo 847 da CLT, ela é oral, no prazo de 20 minutos improrrogáveis, ela é oral. É de praxe a apresentação da defesa escrita, mas a CLT prevê que a defesa é oral. Então, se você não tiver conseguido elaborar a sua defesa escrita, se você não conseguiu fazer isso, você pode chegar no dia da audiência e aduzi-la oralmente no prazo de 20 minutos. Está na CLT, é lei. E aí aqui você vê também o princípio da oralidade. As razões finais no processo do trabalho, elas são orais. E aqui é importante que você lembre, porque o prazo do processo do trabalho é diferente do prazo do processo civil. No processo do trabalho, essas razões finais são orais no prazo de 10 minutos improrrogáveis. 10 minutos improrrogáveis, certo? Então, o princípio da oralidade, você identifica quando está diante de uma RT verbal, você identifica no caso das tentativas conciliatórias em audiência no processo do trabalho, eu ofereço 70 mil, eu só pago 7, aí aquela discussão se dá de forma oral. A defesa é oral no processo do trabalho, as ações finais são orais no processo do trabalho, certo? Ótimo, vamos em frente. Próximo princípio, princípio da identidade física do juiz. O princípio da identidade física do juiz é aplicável ao processo do trabalho. Para a nossa prova, ainda é aplicável ao processo do trabalho. Digo isso porque, quando entrar em vigor o novo Código de Processo Civil e ele for, então, cobrado nas nossas provas, isso vai inexistir, tanto para o processo civil
como para o processo do trabalho. O princípio da identidade física do juiz não foi repetido no novo código e, assim, não será aplicado subsidiariamente no processo do trabalho. Mas, até lá, até que o novo código entre em vigor, o princípio se aplica no processo civil e também no processo do trabalho. Ele está lá previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil, que estabelece o quê? Que o juiz que presidiu a causa, que o juiz que concluiu a instrução, é o que deve julgar o processo. Salvo se ele estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo. Quer ver o artigo 132? O juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide. Salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, se houver sido promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. Qual é o sentido dessa norma? É a seguinte: se esse juiz concluiu a instrução, foi ele que olhou nos olhos das testemunhas, foi ele que olhou nos olhos das partes, foi ele que concluiu a instrução, certo? Se esse juiz concluiu a instrução, ele é o que tem melhor condições de julgar o processo, certo? Então, princípio da identidade física do juiz. Se aplica no processo do trabalho? A resposta é sim, é o princípio que sim se aplica aqui no nosso processo do trabalho. Próximo, princípio da imediatidade ou da imediação. Segundo esse princípio da imediatidade ou da imediação, as provas deverão ser produzidas com a participação do juiz. Quando você estiver vendo o juiz participar da produção da prova, quando você estiver vendo o juiz intermediar a produção da prova, você estará vendo, no caso da prova, da nossa prova da OAB, você estará vendo o princípio da imediatidade ou da imediação. Veja comigo agora aqui o artigo 342 do Código de Processo Civil. O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa. O que você tem que ver aqui? O juiz está frente a frente com as partes, fazendo perguntas que resultarão no entendimento dele sobre o que aconteceu naquele caso. O juiz está intermediando esse processo, certo? Ou, aliás, o juiz está diretamente colhendo as informações das partes. Com isso, o que é que você vê? Princípio da imediatidade ou da imediação. Essa participação direta, o intermediário do juiz na produção das provas, faz com que você perceba a presença desse princípio. Olha o que diz o artigo 440 do Código de Processo Civil. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa. O que é isso? O juiz faz o seguinte: aqui está o Lucas, imagine que esteja o Lucas e o empregador. O Lucas diz que trabalhava para a empresa, trabalhava quase que nem um escravo, trabalhava muito. O empregador disse: eu nunca vi esse empregado na minha vida. Ele nunca prestou serviços para mim, tudo que ele diz é uma grande mentira. Certo? Aí o juiz ouve as testemunhas do autor, trabalhava. Testemunhas da reclamada não trabalhava, nunca pisou o pé na empresa, nunca via esse sujeito. Então o juiz para tudo e diz: vamos à empresa. Coloca todo mundo dentro de um carro e vamos à empresa. Ele vai inspecionar. Isso é uma inspeção judicial. Quando chega na empresa, ele diz para o Lucas: Lucas, vá até o departamento pessoal. Antes ele dá uma ordem para que todas as portas fiquem fechadas. Então ele diz para o Lucas: vá ao departamento pessoal. O Lucas tem que saber qual é o andar do departamento pessoal e qual dentre todas aquelas salas é a do departamento pessoal. Tem que conseguir distinguir a sala que é do departamento pessoal, da sala que é da produção, da sala que é do telemarketing, do banheiro, e aí? E aí que o Lucas não consegue. Então fica provado que ele realmente nunca trabalhou na empresa. Que é isso? O que você nota aqui? Qual o princípio que você visualiza aqui? O princípio da imediatidade ou da imediação. O juiz está inspecionando as pessoas, o juiz está inspecionando, na verdade, aquele local de trabalho. Vamos lá. Princípio da imediatidade ou da imediação. Olha o outro artigo do CPC, o 446. Compete ao juiz, em especial, dirigir os trabalhos da audiência, proceder direta e pessoalmente à colheita das provas. Ele, juiz, vai proceder à colheita direta e pessoalmente das provas. O que é isso? Princípio da imediatidade ou da imediação. Olha o outro artigo, agora um da CLT, o 820 da CLT. O que ele diz? As partes e as testemunhas, elas serão inquiridas pelo juiz ou presidente.
podendo ser reinquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados. Hoje não existem mais vogais. Desde a emenda constitucional 24 de 99, as juntas de conciliação e julgamento foram extintas, certo? E com a extinção dessas juntas de conciliação e julgamento, não existem mais vogais. Antes, como que era a vara do trabalho? O que tinha no lugar da vara do trabalho? Eu tinha um juiz presidente, este era concursado, esse era togado, concursado, e outros 2 juízes classistas, um representante dos empregados e o outro representante dos empregadores. Hoje, o que nós temos? Uma vara do trabalho com o juiz titular e o outro substituto. E cada um julga de forma separada, julga seus processos. O titular julga alguns processos, o substituto julga outros processos. Por isso é que lá na CLT, onde você lê juntas de conciliação e julgamento, você tem que ler vara do trabalho. Não tem mais essas tais juntas, são as varas do trabalho. Então, as partes e as testemunhas são inquiridas pelo juiz e depois reinquiridas pela outra parte, certo? Então, no caso da parte, ela é inquirida pelo juiz e depois quem faz as perguntas? A outra parte, por intermédio do juiz. Sempre por intermédio do juiz, ó, por intermédio do juiz. Aí depois, o reclamado é ouvido e depois pelo juiz, o juiz faz as perguntas que entender necessárias. Satisfeito, terminou as perguntas, então ele abre vista, ele permite que a outra parte faça perguntas, o autor. Aí o autor faz perguntas ao juiz, que repassa as partes. Viu, mais uma vez, o juiz intermediando esse processo? Aí depois, testemunhas do autor. As testemunhas do autor são ouvidas pelo juiz, cada uma a uma. A primeira é ouvida pelo juiz. Depois, no caso das testemunhas, mais uma pessoa pode fazer perguntas. Primeiro, quem fará perguntas é aquele que convidou a testemunha. Esse faz perguntas, por intermédio do juiz. Depois, a outra parte faz perguntas. De que jeito? Por intermédio do juiz. E assim você vai vendo aqui o princípio da imediatidade ou o princípio da imediação. Certo, gente? Beleza. Próximo princípio. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ele está lá no artigo 87 do Código de Processo Civil. E ele diz o seguinte: segundo esse princípio, a competência ela é definida no momento da propositura da ação. Então, se aquele juízo era o competente na data da propositura da ação, aquele juízo será o competente até o final. A mudança do estado de fato ou de direito, ela não modifica a competência. Se aquele juízo era o competente no momento da propositura da ação, ele permanecerá até o final. Salvo se houver alteração da competência em razão da matéria, ou da hierarquia, ou se houver supressão de órgão jurisdicional. Venha ver comigo o artigo 87 do CPC. Ó, determina-se a competência, aquilo que eu disse a vocês, olha a regra, no momento em que a ação é proposta. Aqui nós temos a regra. A competência é definida no momento em que a ação é proposta, é ajuizada. São irrelevantes as modificações do estado de fato de direito ocorridas posteriormente, salvo, só que assim, mesmo que aquele juízo seja o competente quando da propositura da ação. Se houver uma dessas exceções, todas as ações se deslocarão para o novo juízo competente. Salvo quando suprimirem um órgão judiciário e no processo do trabalho, isso aqui equivale à criação de uma vara do trabalho. Criação de uma vara do trabalho. O que quer dizer? Então, por exemplo, o juízo competente, o caso era o seguinte, você tinha um juiz, numa determinada comarca, não havia juiz do trabalho. Vamos imaginar, não havia juiz do trabalho. Então, quando em uma determinada comarca não há juiz do trabalho, a lei pode investir um outro juiz, um juiz de direito, da jurisdição trabalhista. Então, o juiz de direito estava aqui investido da jurisdição trabalhista, certo? Ok, e aí, esse juiz de direito, ele estava julgando essa reclamação trabalhista que foi proposta lá. Quando antes mesmo da sentença, foi criada uma vara do trabalho. Foi criada a vara do trabalho. O que diz o artigo 87? A competência é definida no momento em que a ação é proposta. Então, a ação foi proposta perante o juiz de direito. Só que nós nos enquadramos numa exceção, que é a criação de uma vara do trabalho. Como foi criada a vara do trabalho, que equivale àquela hipótese que está no artigo de supressão do órgão jurisdicional,
todas as ações serão deslocadas para a vara do trabalho recém-criada. Todas, sem exceção. Certo? Quando mais que a competência é definida no momento da propositura da ação. A ação está ali, tramitando perante aquele juízo. Aí, de repente, aconteceu uma das exceções e todas as ações se deslocaram para o novo juízo competente. Quando? Quando houver uma alteração da competência em razão da matéria ou, então, da hierarquia. Certo? O que acontece aqui? Ó? Imagine que hoje, não sei se você vai lembrar da nossa aula passada, mas a Justiça do Trabalho não é competente para as ações penais, certo? Então, crimes não são da competência da Justiça do Trabalho. Crimes estão fora da Justiça do Trabalho. Mas vamos imaginar que haja uma alteração da competência. Alteração da competência. Aqui vamos imaginar que será constitucional, né? Houve uma mudança lá na Constituição e houve uma alteração da competência. Por exemplo, hoje, crime contra a organização do trabalho é de competência da Justiça Federal. Vamos imaginar que passe a ser da Justiça do Trabalho. Então, a competência é definida no momento da propositura da ação, Justiça Federal, salvo quando houver uma alteração da competência em razão da matéria. Agora, essa matéria passou a ser de competência da Justiça do Trabalho. O que vai acontecer? Todas as ações deslocar-se-ão para a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque nós estamos diante de uma exceção. Quais são as exceções? Qual é a regra? A competência é definida no momento da propositura da ação. Proposta a ação aqui, ela vai tramitar aqui. Salvo quando houver alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia. Ou então quando houver supressão de um órgão jurisdicional, o que no processo do trabalho equivale à criação de uma vara do trabalho. Todas as ações deslocam-se para o novo juízo competente. Certo, gente? Isso é o que quer estabelecer o princípio da perpetuatio jurisdictionis. A regra é que a reclamação tramite naquele juízo para o qual era competente no momento em que a ação foi proposta. Se houver uma alteração da competência em razão da hierarquia, por exemplo, o TRT é o competente para julgar o recurso ordinário. Vamos imaginar que haja uma alteração da competência e agora quem é competente para julgar o recurso ordinário é diretamente o TST. Se isso ocorrer, todos os recursos ordinários serão deslocados para o TST, certo? Então, para fechar, de novo, a competência é definida no momento da propositura da ação. Salvo quando houver supressão de órgão jurisdicional, que também equivale aqui à criação de uma vara do trabalho, ou se houver alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia. Nestes casos, quais ações deslocam-se para o novo juízo competente? Todas as ações deslocam-se para o novo juízo competente. Essa é a regra, certo? Agora vamos tratar da estabilidade da lide. O princípio da estabilidade da lide nos informa que tem que existir um momento final, um momento limite, para que o autor possa modificar a petição inicial. Após esse momento, não é mais possível modificar a petição inicial no processo do trabalho. Não é mais. Tem que se estabilizar a lide. No processo civil, como é que funciona? Antes da citação, o autor tem ampla liberdade para modificar a petição inicial. Após a citação, apenas com o consentimento do réu. Após o saneamento, despacho saneador, não pode mais nem com o consentimento do réu. Isso é o que acontece no processo civil. No processo do trabalho, há certa divergência, mas o posicionamento que prevalece é o seguinte: é possível modificar. Por que é diferente? Porque a notificação aqui no processo do trabalho é automática. Você lembra? A parte não é citada para apresentar a defesa em 15 dias. Não, como é que funciona? A juizada RT, ela é distribuída para uma das varas. Quando chega na vara, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Aqui vai ter aquela primeira tentativa conciliatória, lembra dela? Aí vem a leitura da petição inicial, se não dispensada. Aí vem a apresentação da defesa aqui no nosso processo. Bom, o que acontece é o seguinte: até que momento dentro do nosso contexto, que é diferente do processo civil, é possível alterar a petição inicial? Aí, o posicionamento que prevalece é que é possível alterar a petição inicial até o dia da audiência.
até o dia da audiência, desde que antes da apresentação da defesa. E se isso acontecer, então foi alterada a petição inicial, a audiência tem que ser adiada para uma nova data, respeitando o prazo mínimo de 5 dias para a nova defesa, com mínimo de 5 dias. Porque o prazo mínimo de 5 dias é o prazo para a elaboração da defesa no processo do trabalho. Se o autor chegar aqui, ó, antes da apresentação da defesa no processo do trabalho, e dizer, eu quero acrescentar um pedido, ou quero acrescentar uma causa de pedido, não tem problema. Só que o juiz tem que redesignar a audiência para que o reclamado prepare nova defesa, também com relação a esses fatos que acabaram de ser apresentados, e tenha uma nova audiência para apresentar a sua defesa. Certo? É o que está aqui, ó. Segundo o posicionamento majoritário, o último momento para o autor modificar a petição inicial é em audiência, antes da apresentação da defesa. Deve o juiz, nesse caso, conceder prazo não inferior a 5 dias para que o réu se manifeste quanto às alterações. Certo, gente? Então, super importante entender o que ocorre, quando que é o posicionamento majoritário, de acordo com o posicionamento majoritário, quando que não pode mais modificar a petição inicial. Mas, neste momento do nosso curso, o mais importante é que você note o seguinte: quando o examinador disser que a partir daqui, desse momento, não é mais possível alterar a petição inicial, você dirá, aqui se estabilizou a lide. Se estabilizou a lide. Princípio da estabilidade da lide. Princípio da eventualidade no processo do trabalho. Bom, gente, o princípio da eventualidade está lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. Compete ao réu na contestação alegar toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido e especificando as provas que pretende produzir. Gente, pelo princípio da eventualidade, eu tenho que arguir na contestação toda matéria de defesa. Então, por exemplo, se eu tenho uma prescrição bienal para arguir, porque do término do contrato de trabalho, o empregado levou mais de 2 anos para o ajuizamento da reclamação trabalhista, então eu vou arguir a prescrição bienal em primeiro lugar, pedindo a extinção do processo todo, porque do término do contrato o trabalhador tem o prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Agora vamos lá. Imagine que, se o juiz não acolher a prescrição bienal, o que pode ocorrer, então, ele deve acolher a prescrição quinquenal aqui no processo. E como que eu calculo essa prescrição quinquenal? Eu tenho que pegar a data do ajuizamento da reclamação trabalhista e contar 5 anos para trás. Veja, todas as verbas postuladas anteriores a esses 5 anos estarão fulminadas pela prescrição quinquenal. O que quer dizer que estarão prescritas. Acabou. O processo será extinto com resolução do mérito, quanto às verbas anteriores aos últimos 5 anos, contados da data do ajuizamento. Pelo princípio da eventualidade, na mesma contestação, nós temos que arguir as 2 prescrições. Ou seja, na primeira eu quero a extinção total do processo, mas caso o juiz não acolha, eu quero que ele, então, acolha a prescrição quinquenal, que determinará a extinção do processo, quanto às verbas postuladas anteriores aos últimos 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Certo? Prescrição, toda matéria de defesa deve ser aduzida na contestação, toda matéria de defesa. Certo, gente? E o último princípio que nós vamos ver é o princípio da extrapetição. Esse cai bastante nas provas. Ele permite que o juiz defira algumas verbas, mesmo que elas não tenham sido postuladas pelo autor. Por quê? Porque elas decorrem de lei. E o caso clássico são os juros e a correção monetária. Leia comigo aqui o artigo 293 do Código de Processo Civil. Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal, os juros legais. Compreendendo-se no principal os juros legais. Então, os pedidos são assim. Mas no principal já estão os juros. Então, mesmo que você não peça os juros, eles serão incluídos. Olha a súmula 211 do TST. Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a ajuizada reclamação trabalhista no processo do trabalho, ela vai ser distribuída para uma das varas, certo? Quando chega nessa vara do trabalho, vai ter a audiência e nessa audiência nós temos a sentença, se a audiência for una. Imagine que você
não pediu juros e correção monetária. Mesmo assim, o juiz pode incluir os juros e correção monetária na sentença. Agora, vamos imaginar que o juiz também não incluiu na sentença. Na fase de liquidação, que é aquela em que nós vamos calcular o valor da execução para depois cobrar, o juiz, na fase de liquidação, pode incluir os juros e a correção monetária. E aqui você vê o princípio da extrapetição no processo do trabalho. Assim, nós estudamos os principais princípios no processo do trabalho, concluímos essa parte da nossa matéria e eu te encontro já já no nosso próximo bloco para nós vermos temas super importantes, que são os atos, prazos e os termos processuais. Até já, pessoal!